Automação residencial, uma área que está em grande crescimento no mercado, mas muitos ainda têm receio de trabalhar com isso por falta de conhecimento. Será que dá para aplicar os conhecimentos em comandos elétricos na automação residencial? Os equipamentos utilizados na indústria, dá para também utilizar em automação residencial? Então vamos aí ver ao vídeo. Fala pessoal, primeiramente sejam bem-vindos aqui ao canal Eletricidade Online. E primeiro de tudo, se você não é inscrito, dá uma forcinha aí. Vem aqui embaixo, clica no botão inscrever-se, é bem fácil aqui, isso nos ajuda muito aqui a crescer, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, isso nos ajuda muito a cada vez trazer mais conteúdo. Automação residencial, né? Qual que é esse bicho que está surgindo aí no mercado? Afinal de contas, muitas pessoas estão buscando cada vez mais ter conforto nas suas casas, né? Principalmente aí com a pandemia, no qual você não pode nem sair de casa, né? Mal dá para ir ao mercado, ao cinema, etc. Então, melhor coisa é ficar em casa e nada melhor do que com muito conforto. E essa automação, ela é tão abrangente quanto na indústria, como eu comentei no início do vídeo. E essa automação, no qual muitos eletricistas ainda têm um certo receio de trabalhar com ela, por achar que é um bicho de sete cabeças, né, muito complicado, mas entre os comandos que nós temos na indústria, utilizado em painéis elétricos, e a automação é a mesma coisa. Ambos são circuitos criados para comandar algo, no caso da indústria, para comandar uma máquina, um motor, uma válvula. Já na residência, para comandar um ar-condicionado ou até através de um comando de voz, comandar um som, uma TV, entre outros. Existem fabricantes hoje que são bem específicos, criando placas eletrônicas dedicadas para uso em residências. Isso ajuda muito na praticidade da instalação e principalmente um detalhe que é o dimensionamento. Afinal de contas, na residência a gente não tem tanto espaço para comportar um painel igual nós temos na indústria. Mas se eu tenho um bom conhecimento em comandos elétricos, conheço bem os equipamentos que eu utilizo lá na indústria, nos painéis, etc. Eu posso utilizar na residência? Pode. A grande diferença é o seguinte, por exemplo, se eu tenho esse relé de controle de nível, posso utilizá-lo na minha residência para um controle do nível da piscina, de um aquário ou de alguma outra área? Posso. Ou se eu tenho, por exemplo, esse controlador de temperatura, juntamente com um termostato tipo J, posso utilizar para controle de ambiente, controle de temperatura da água, entre outras coisas? Posso. A grande diferença é que a indústria, ela exige equipamentos com altíssima confiabilidade e duração. Afinal de contas, a indústria ela faz grandes investimentos com a intenção de lucros, então ela investe em equipamentos para não ter prejuízos e nem paradas. Essa é a intenção da indústria. Já na sua casa você não vai querer gastar muito dinheiro para ter um conforto, afinal de contas o investimento você não vai ter retorno, né? O investimento não pode ser mais caro do que a construção, não é mesmo? Pensando nisso, os equipamentos de uso industrial, apesar da grande confiabilidade que eles têm, muitas das vezes eles não são tão recomendados ou tão utilizados na automação residencial devido ao custo elevado e também por causa do dimensionamento. Afinal de contas, eles não são tão compactos. São feitos para a indústria visando suportar ali grandes temperaturas, vibrações, impactos, entre outras coisas. Já na automação residencial, você não vai ter isso numa casa, né? Uma temperatura muito alta, uma vibração, impactos e entre outros fatores. Na automação residencial, ele será instalado, permanecerá lá intacto por um bom tempo, apenas para manutenções regulares e etc. Por isso que os fabricantes fazem placas eletrônicas bem compactas e bem específicas, ou seja, às vezes o mesmo componente numa indústria, como esse, por exemplo, que você pode utilizar para várias aplicações, talvez o que funcione na automação residencial não. Ele sirva para uma ou duas funções apenas, ou um pouco mais, isso depende do fabricante. Temos fabricantes na área de automação residencial que já estão há muito tempo no mercado, tem uma confiabilidade muito maior, uma configuração muito mais simples, muito mais abrangente, com aplicativos para Android, iPhone, entre outros, e isso é que faz a grande diferença entre eles. Porém, locais, como por exemplo clubes, centros comerciais, shoppings, no qual você precisa ter uma automação para controle de iluminação, temperatura, ambiente, controles de abertura e fechamento de portas, entre outras coisas, no qual você precisa ter aquele mesmo sistema da automação residencial, porém da mesma forma, com uma confiabilidade maior, com uma durabilidade maior e não precisa ter um
espaço tão compacto. Para isso, às vezes, você utiliza os equipamentos de uso industrial. Mas e se eu quiser, por exemplo, ter um equipamento de uso industrial e controlar pelo meu celular? Será que eu posso? Muitas funções que esses fabricantes colocam para automação residencial em placas eletrônicas ligadas ao Wi-Fi e à internet, você consegue sim fazer a conexão com esses equipamentos mais simples, pois afinal de contas, apenas com um pulso digital, ou seja, on-off de um relé, você consegue mandar um sinal para esse equipamento e fazê-lo funcionar da mesma forma que ele funciona na indústria. Então é possível sim fazer essa integração, ou seja, você colocar uma placa no qual ela recebe um sinal via internet, ou um sinal via rede, ou um sinal via Bluetooth, entre outros, e ela consegue emitir um sinal e começar a ser integrada a um painel de comandos que você já está acostumado a utilizar, ou um painel de comandos que já existe, que já está instalado. Tem como sim integrar ambas tecnologias. Eu vou colocar bastante conteúdo nos próximos vídeos sobre isso. Se você conhece algum fabricante aí de placas eletrônicas, ou se você é um fabricante, quiser nos ajudar aí apoiando com algum material, coloque aqui no comentário do vídeo, entre em contato, tem o nosso grupo do WhatsApp aqui embaixo, nosso grupo de treinamentos, então acessa lá e tenha certeza, toda essa área que você conhece de comandos elétricos, com essa novidade que está surgindo no mercado, podem ser integradas tranquilamente. Tem os seus benefícios e algumas coisas não dá para utilizar, como eu disse, você colocar numa casa pequena equipamentos de uso muito grande, acaba ficando com um espaço muito grande sendo ocupado, até uma estética meio irregular, dentro de uma casa. Mas para outras aplicações é muito útil e dá para integrar ambos e ser muito útil, bem aplicado, com bastante confiabilidade e etc. Ok, pessoal? Eu espero que de certa forma aqui tenha aberto um pouco mais aí essa área de pensamento, para vocês verem como é muito mais abrangente isso. É uma área bem legal, não é uma área complexa, então não tenha medo. Se você tem interesse, acesse aqui o nosso grupo de treinamento, que logo logo vem muito mais conteúdo a vídeo. Até o próximo vídeo.